Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Iniciando aqui uma live no meu Instagram, virginia.coser. Você que vai assistir no YouTube, aproveite para me seguir. Daqui a pouquinho a Nara, que é a convidada de hoje, vai entrar para a gente falar um pouquinho sobre propósito de vida para relações, vítimas de relações com narcisistas. Já entrou aqui. Aproveitem para segui-la. Nara tem um Instagram chamado Nara EFT. Não é isso, Nara? Isso mesmo. Olá, rica noite para vocês. Obrigada, querida, por aparecer aqui mais uma vez. Obrigada por disponibilizar seu tempo para nossos queridos e queridas, né, manas e manos de alma. Você, como sobrevivente, a gente pode chamar, né, de mana de alma. Claro que sim. Nara, querida, fala um pouquinho do seu trabalho. Olha, eu quero dar primeiramente uma rica noite para todo mundo que está chegando aí, né? E o meu trabalho, ele já tem, na verdade, a vida inteira eu busquei entender por que tantos eventos conflitivos, né? Com minha mãe, com meu pai, né? E então eu sempre fui uma buscadora. Então, desde nova eu sou uma buscadora. Com 17 anos eu já conhecia técnicas, já aplicava técnicas. Mas Uma assim, o que me faltava entender era qual era a origem da história, né? O que me faltava entender era a origem da certeza, história. né? É, e principalmente qual era o propósito da história, né? Por que que eu tinha dificuldades e as minhas amigas, as minhas colegas se davam tão bem com a mãe delas, gostavam tanto que as amigas fossem na casa, né? Comigo era sempre tudo muito restrito, muito complicado, muito conflitivo. Na hora de eu ter pessoas me visitando, sempre tinha quebra-pau, incomodação, né? Então, assim, nunca era uma convivência que eu pudesse relaxar. Então, depois, quando eu É, fui para a sua faculdade, mãe era narcisista oculta? é, ela é Hum, narcisista oculta, na frente dos outros ela me elogia, agora não, né, porque já fazem, deixa eu ver, 22 anos que eu cortei contato, né, contato zero, mas hoje ela fala mal de mim para qualquer um, né, mas lógico. na época, E para quem acha que é, minha mãe narcisista não tem 2 anos, ela ainda fala mal de mim, Virginia. A Nara tenta comprovar que vai falar o resto da vida. Não tem jeito, gente. o que vai acontecer é o que eu vou fazer com isso, entendeste? Como isso vai Exatamente. me impactar. E aí entra o primeiro propósito de vida, que é o amor próprio. O autoamor, o poder da autoapreciação apesar de. Depois, o segundo propósito de vida é a gente desvincular a necessidade que o outro nos ame para a gente se amar. Hum, Tá? Porque a maioria das pessoas quer o quê? Elas querem ser amadas por aqueles que têm que. Mãe tem que amar, pai tem que amar, pai tem que respeitar, pai não tem que ser abusivo, mãe não tem que ser abusiva, mas esses tem que eles não existem. São as possibilidades que nos apresentam, ok? Então a maioria das pessoas está querendo o quê? A perfeição sem ela pelo menos planejar o próprio amor por si e se desvincular dessa necessidade. A maioria das pessoas. Eu demorei muito para entender isso, Virginia. Eu precisei fazer muitas práticas de EFT para tirar o bloqueio da minha necessidade de mostrar que eu estava correta. é muito importante isso. Essa necessidade traz muitos prejuízos, muitos. Pode falar um pouquinho sobre isso? Os prejuízos Sim, dessas porque daí necessidades? a pessoa está na zona de conflito, né? É que nem pegar o 6 e o 9 e cada um tá de um lado do número. Aquela imagem assim, bem
bem simplória, assim, né? Um tá do lado da barriga do 6 e o outro tá na perninha e parece um 9. E aí um quer mostrar pro outro com o dedinho, né? Só a minha maneira tá certa. A gente precisa lançar a mão de querer tá certo, tá? O outro propósito é, na verdade, as pessoas usam ferramentas e acabou se dando um perfil para quem usa as ferramentas dessa maneira, controlador negativo, a pessoa que vê teus pontos fracos e pisa, a pessoa que quer te ver por baixo, porque ela também se sente por baixo, mas isso não significa que dá direito ao outro de te esmagar, te sufocar, te oprimir, né? Então, assim, o primeiro propósito de vida é com a gente mesmo. É resgatar o amor próprio, curar as próprias feridas nesse amor próprio, né? E vão precisar técnicas. Eu uso EFT há 11 anos. E eu vou te dizer, Virgínia, que eu primeiro curei essas feridas da necessidade do outro me amar, da necessidade de eu ser respeitada, da necessidade que o outro seja o agente da minha felicidade. E aí, depois que eu descobri o que era narcisismo. Olha, foi depois. Que bom, né? Que bom. E foi bacana que aí confirmou. Primeiro eu fiquei com os olhos desse tamanho, né? Tamanho da cara. Minha nossa, então esse é um perfil narcisista. Convivi a vida inteira, né? Sendo metralhada. E aí, agora que eu já curei, eu entendi. Mas pelo menos eu entendi, né? Então, isso significa que os passos que eu dei foram intuitivamente corretos. Sim. Em 99 eu fiz contato zero. Com muitas lágrimas, com muito choro, porque eu queria entender o porquê. E muitas vezes tu não tem que entender o porquê, tu tem que seguir a tua vida. Tá? Então, assim, o propósito... Eu fiz uma lista aqui de coisas que são propósito, né? A gente seguir a vida apesar de, a gente se amar apesar de, a gente curar as próprias feridas apesar de, né? Sem ficar gastando muito tempo pensando, por que comigo? Por que eu? Né? Porque não foi diferente. Né? Por que eu tenho uma família disfuncional? Isso não resolve nada. Não. O que eu posso fazer para me amar? O que eu posso fazer para romper o conflito? Da minha parte, né? Sim. Da parte do outro não posso. Não pode. E nem consegue. Nem vai conseguir e nem é essa a função de ninguém. Não é propósito de vida de ninguém salvar o outro. Transformar o outro, salvar o outro. Mas isso, o que eu fiz? Eu trabalhei as feridas emocionais minhas e foi se desvendando, foi descortinando essa outra maneira de ver os fatos. Tá? Ninguém é vítima de ninguém. Foi uma descortinação para mim, um descortinamento em 2012. Ninguém é vítima de ninguém, é a pessoa que se coloca no processo e se mantém nele porque tem alguma vantagem. Tá? Porque quem está na posição... Se vitimizar tem suas vantagens. Claro tem, porque alguém olha para mim. Alguém vai olhar meu sofrimento. Alguém vai me dar amor. É uma pepeta, né? O que o professor Hermógenes chama de pepeta. É a pepeta. Pois é. E aí, eu quando descortinou essas questões para mim, porque eu tive que remover os bloqueios do corpo, desse sistema, que ele é o primo vascular, é um sistema no corpo novo. Em 2016, eles comprovaram a existência desse sistema, que é onde ficam alojados os meridianos no corpo. Ok? Então, esse sistema fica lá saturado de todas essas toxinas emocionais, né? Porque cada emoção gera uma química no corpo. E aí você fica lá saturado daquilo ali. E é um motivo que aquele ciclo não encerra. Você fica como se estivesse com um relé imantado. Conhece a expressão relé imantado? Relé o relé é a parte da geladeira que dá o início do motor, ok? Mas ele é feito só para dar o começo. Quando ele fica imantado, ele fica sempre no circuito fechado.
ok? O que é esse circuito fechado? A falta de amor próprio, olhar para o outro, a necessidade do outro, ter foco no outro, querer Aceitação do outro. transformar o outro. Mas aí, Virgínia, como é que a pessoa vai aceitar o outro se ela não se aceita? Impossível. E aí eu boto aqui como parte desse propósito, esse primeiro propósito, principal de todos, é se aceitar incondicionalmente. Se a pessoa não se amar incondicionalmente, ela vai viver uma vida difícil. Ela vai ver se culpando pelas coisas que ela fez ou não fez. Inclusive, as atitudes narcisistas que ela também tem. Ok? Sim. E aí ela vai se reprimir em vez de se aceitar. Ela vai se reprimir em vez de se aceitar. Que foi o exercício que ela teve durante a vida. De ser reprimida em vez de se aceitar. E para receber amor, aceitou isso como exercício útil. Tá? Então, assim, não tem como amar outro se a pessoa não está fazendo esse exercício em si, se ela não está praticando isso em si, se ela não está se dando a liberdade de ser ela mesma. Porque até nos acessos de loucura, vamos dizer assim, né? Nos acessos de fúria, nos acessos no descontrole pessoal, porque como não está curado, vão acontecer situações que aquilo vai vir de encontro, né? Vai vir Meu Deus, eu me irritei de uma maneira que eu nunca me vi irritada desse jeito. Né? Que é isso? Até parece aquela vela louca. Né? Então aí... Guardando então, debaixo do tapete, uma hora você mesmo tropeça no que está debaixo do tapete. É o efeito beach ball. No efeito sombra, no filme Efeito Sombra, no livro Efeito Sombra, eles falam sobre o efeito bola de praia. É aquele que a gente sufoca o que a gente não acha correto em nós. E aí vão acontecer eventos ao nosso redor, porque a gente precisa curar isso, que vão fazer a gente relaxar a guarda, tirar o foco de guardar a energia para sufocar-se, e vai fazer a gente tomar uma pancada com aquilo ali. Né? Aquilo vai vir à tona de tal maneira que tu vai tomar uma bordoada. E não é porque a vida está te punindo, é ao contrário, ela quer que tu desperte para soltar esse controle, e não significa que tu vai ser um bicho se tu soltar o controle. E aí eu sempre gosto de dizer isso para os meus clientes que são muito de se sufocar, de se controlar, né? De querer se abafar, né? Que isso tudo é falta de amor próprio. E eu digo para eles, como é que o leão tá calmo? Na jaula ou na savana? O leão tá mansinho, parece que nem é um bicho que mata, né? Pois é. E aí, por que ele fica furioso na jaula? Ele não tá livre. Okay? Então, a importância de estar livre, de ser a pessoa que é. Né? Sufocado, tu já foi por um tempo, sei lá, 15 anos, que nem eu, 30 anos. Isso aí tu já conhece de trás para frente para trás. Né? Agora, se dá a liberdade, faz parte desse amor próprio. De dar esse amor para si. Apesar de, né? Mesmo que não tenham me amado, mesmo que tenham me tolhido, isso é ótimo para FT. Mesmo que tenham me tolhido, eu me dou a liberdade para ser eu. Mesmo que tenham me sufocado, eu me dou a liberdade para ser eu. Mesmo que tenham me criticado, eu me dou a liberdade para ser eu. São sequências muito boas de ser feitas em longos períodos de tempo, para que a pessoa possa ir se permitindo aos poucos, porque a autoaplicação da EFT, como ela não está fazendo com acompanhamento do especialista, o resultado é mais lento, que a pessoa não consegue ser tão objetiva. Tem gente que chora muito, né, Mara? Eu escuto isso. Que as primeiras vezes, algumas nem conseguem completar, e vem o choro. Igual o Ho'oponopono. Tem gente que faz para todo mundo, mas quando vai fazer para ela, quando vai fazer para a criança interior dela, Jesus, só Jesus na causa. Porque já estava tudo isso lá dentro. Imagina, a pessoa está anos e anos e anos se sufocando.
Tem uma criança interior totalmente ferida, despedaçada, cheia de marcas no corpo. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz para minha criança ferida, a EFT, né, tentando resgatar essa criança, ela tinha feridas no corpo, aquela ferida que sabe quando machuca e o machucado é antigo, que cicatriza, mas não fecha, né? Fica aquela ulceração, assim, era o Uhum. corpo Pele inteiro. puxada. Né? Isso, fica amarronzado assim, fica aberto, e a cara da criança é o sofrimento puro, assim, né? Muito Então, triste. é Olhar muito, para sua muito. criança interior é muito triste. Até você E fazer aí, o processo de cura. Fazendo o e aí processo de cura, você gosta de estar com essa criança, né, Nara? e aceita como ela é, aceita curá-la, ser o protagonista da própria história, né? Ser aquele que agora é o adulto, a adulta e abraça essa criança, né? Uhum. Então, o propósito número 1, e que é indispensável e intransferível, é a gente se abraçar, né? É a gente ser tudo que a gente é. Porque repressão a gente recebeu bastante. E aí vai continuar repetindo os padrões. Se a pessoa se pegar se reprimindo, não sufoca isso também. Vai para a sequência de FT. Mesmo que eu me reprima, mesmo que pareça que eu estou me reprimindo, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que pareça que eu estou me sufocando, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que pareça que eu não me amo, eu me dou cuidado, atenção, carinho. Tá? E é muito importante fazer esse resgate, ter esse momento diário. Tem muita gente que protela, né? Deixa para depois, Virgínia. E eu sempre disse assim, ó, na hora do número 2 dá para fazer. Aí bota mil desculpas. A minha mãe tá em casa, meus filhos não me deixam sozinha, não sei o que, não sei o que. É Não tem fácil, tempo, não tem tempo. é fácil dar desculpa, Virgínia. Mas o que a gente realmente precisa fazer é que se a gente quer mudança, a gente tem que fazer coisas diferentes. E aí eu digo para minhas clientes, olha, eu às vezes faço a EFT na hora do número 2. Elas dão risada, tá? Mas é aquele tempo que eu tô ali, né? Só me espremendo. Por que eu não posso promover um pouco de cura para mim? Já que eu tô largando dejetos para fora mesmo, né? Na hora do Vamos banho transformar. também. Oi? Na hora do banho, debaixo da água, a água descendo. Perfeito! Dá para fazer lindo, 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 lindo. E assim, muito importante ter a visualização da criança ferida. Ah, a criança está muito ferida. Eu lembro que uma vez eu fui atender uma cliente, que a mãe é narcisista oculta também, né? E aí eu disse assim, como é que tu sente o teu coração, essa região do tórax aqui assim, né? Que é a região que fica muito ferida por causa dos eventos, das sensações, amor e não foi reconhecido, não foi aceito, né? Mesmo tendo um monte de dons, é como se não valesse nada. Então, assim, tem todas essas falas, né? A Valéria está comentando, eu gosto de fazer EFT debaixo do banho. Perfeito, Valéria. Então, assim, é muito da gente se visualizar, porque um dos parâmetros da EFT é a gente usar a visualização, Virginia. Para a gente se perceber, para o inconsciente largar a mensagem para ver como é que a gente está. Tá? No curso que vem dentro do meu livro Propósito e Significado, tem essas Esse técnicas novo, né? bem específicas. Oi? É esse que é lançamento, Nara? O novo? Isso, até vou mostrar aqui. Ó, esse é o livro, Propósito e Significado. Eu estou junto com mais 5 especialistas, ok? Mas no meu capítulo tem junto um curso sobre propósito de vida, que o acesso é vitalício, tem os vídeos, pode me fazer perguntas, tem acesso a mim, para que possa ter resultados mais objetivos. Então, assim, a pessoa compra um livro, mas ela ganha Esse programa, né? esse programa de autocura, esse programa de
retorno ao propósito de vida. Porque quando a gente está vivendo conflito, a gente não está no propósito de vida. Nosso propósito de vida é ir além, experimentar nossos dons, espalhar os dons pelo mundo. E muitas vezes, foi o que aconteceu comigo durante o tempo, Virgínia, fora as doenças na pele, doenças de garganta, né, tudo isso psicossomático, a questão de ficar com dificuldades financeiras, ok? Porque a mãe não reconhece que errou, se for a mãe a narcisista, né? Sim. Ou o pai que foi abusivo, seja verbal ou sexualmente, nunca se desculpou, Sim. ok? E qualquer nível de violência físico, mental, emocional, psicológico. Então, assim, a pessoa se tranca nas finanças também. Ela se tranca nas finanças também como uma forma de dizer assim, eu vou me manter quebrado até que o outro se redima. E isso também se quebra com a EFT. Porque isso é a tradução também, né? no corpo. Oi? Acho que um pouco de autossabotagem também, né? Sim. Isso, o decreto negativo é totalmente autossabotagem, né? Então, assim, eu detesto... O primeiro decreto negativo é ligado ao... Eu detesto totalmente o comportamento dessa pessoa, seja pai, mãe, primo, tio, namorado, né? Namorada. Mas, para isso, eu vou me manter parado, que aí é um outro decreto. Eu vou me manter quebrado, eu vou me manter parado, eu vou me manter doente. Endividado. Né? Endividado. Tá? Que é a coisa mais horrível. Né? Tem aquele filme... Calma aí, deixa eu me lembrar qual é o filme. Minha Mãezinha Querida. Mamãezinha Querida, eu acho que é o filme. Só um detalhe, Nara, desculpa de interromper. Quem quiser assistir esse filme, tem ele na página do Facebook, na minha página Flor de Lótus. Você vai achar a página bem assim, vai botar no Google. Mamãezinha Querida, Facebook, Flor de Lótus. Já aparece na primeira pesquisa o link, você clica, já vai parar na página do Facebook, que é a comunidade Flor de Lótus, já no filme, é legendado, quem quiser assistir. E vou aproveitar o gancho do pessoal que chegou aqui para avisar que a gente vai depois abrir as perguntas. Depois, quem estiver vendo no YouTube vai poder comentar também. E a gente vai tirar essas dúvidas. E para quem está entrando agora, aproveita para seguir a Nara no Instagram, Nara EFT, e no YouTube tá como, Nara? Nara Muller com 2 L's. Vai botar a Nara Muller, e vai achar ela no YouTube também. No YouTube eu consigo colocar na descrição. E quero lembrar a vocês, queridos, que tem um cupom de desconto esperando vocês. O nome do cupom é PAIS20, onde eu oferto a vocês 20% de desconto para fazer o curso Como Superar Mães Narcisistas. A Nara é minha aluna. E as vagas com os 20% de desconto, elas são limitadas. Então, corre, aproveita essa oportunidade. E aí, eu já quero também aproveitar o gancho para falar que eu estou lançando, além do cupom de desconto, eu vou estar sorteando 2 consultas online, onde você vai escolher qual consulta você quer. Se você quer a consulta psicanalítica, de terapia Ayurveda, ou a mentoria, que é para você tirar dúvidas, para você receber aconselhamento. Então, vou estar sorteando de hoje, quem comprar de hoje até o final do mês, mas com 20% de desconto, você tem que correr. Então, quem está no Instagram, vai lá no link da bio, e quem está no YouTube, eu vou deixar aqui nos comentários www.comosuperarmãesnarcisistas.com. Prossiga, querida. Lembra de onde você parou? Então, assim, propósito de vida é intransferível, o primeiro de todos, ele acontece às vezes ao longo de toda a vida, ok? Você vai descortinando aspectos, ok? Você vai descortinando aspectos. Por exemplo, eu comecei a usar FT em 2010 e foi só em 2012, quando eu quase me separei do meu marido, que eu me dei conta que eu via as coisas como vítima. Que eu via meu pai como vítima da história da minha mãe, que eu me via como vítima na história da minha mãe, que eu tinha um sonho repetitivo que eu estava num hotel, e nesse hotel eu não conseguia sair. Mesmo que o dia estivesse lindo,
O hotel era luxuosíssimo, tinha comida, avarré, tá? Candelabros. Cada vez era um hotel diferente, mas era sempre a mesma motivação, assim. Eu não conseguia Você não saía. Eu não saía. E aí eu me dei conta, assim, que eu tinha uma visão totalmente deturpada da relação do meu pai e da minha mãe, né? E, na verdade, meu pai se subordinava à relação com ela porque ele tinha vantagens, né? Sempre é uma troca entre eles, né? Uma cumplicidade no sentido de eu preciso de você e você precisa de mim para alguma coisa. Sim. E a minha mãe se fazia de dependente financeira, porque era confortável, né? E aí ela fazia tudo o que ela queria. Na hora de decidir negócios, era ela que decidia, né? Comprar casa, vender carro, tudo era com ela. Mas ele ficava na posição confortável, não tinha que se preocupar com isso, né? E aí depois, para culpar dos erros, aí vinha de volta, né? Vinha de volta. Mas as decisões, se a gente quer resultados diferentes, as decisões precisam ser em conjunto, né? Se a gente Sim. quer que as pessoas vejam as coisas, entendam e participem, elas têm que estar junto, né? E então, assim, muito do perfil narcisista, ele não é um perfil, ele é o uso de ferramentas inapropriadas. Perdão, querida. Não tem problema. Isso é complexo. Muitas vezes as pessoas acham, ela é narcisista, ele é narcisista. O que está acontecendo assim, a pessoa está pegando o controle e está usando para botar o outro para baixo. Impedir o outro se expandir. Aí a pessoa decide, a pessoa que é atingida pelo narcisista, decide que nunca mais quer controlar nada, porque ser controlador é algo depreciativo. Uhum. E, na verdade, o controle é sinônimo da gestão. É uma outra face da gestão. Então, aí, em 2012, eu me dei conta que eu não gerenciava o meu tempo, eu não gerenciava os meus afazeres, eu não gerenciava o meu trabalho. Tá entendendo? Tem as vantagens, né? Eu não gerenciava porque eu não queria ser igual, Virgínia. Também tem isso, né? Também tem isso. É só disso que eu tô falando. É só efeito sombra. É só disso que eu tô falando aqui. Então, assim, eu não quero ser, porque isso lembra o controle, que foi sufocante, que foi depreciador, que não me deu espaço, que não deixou ser eu. E aí, a pessoa deixa de se exercitar em áreas que são indispensáveis. Uhum. Ela, como gestora da sua existência, como adulto que é, ela precisa aplicar o controle, sim, na forma de gestão. Sim, senão fica a deriva. Gerenciar as finanças. O outro escolhe por você. Nem sempre a decisão do outro é melhor para você. Exato. Gerenciar as finanças, gerenciar as emoções, gerenciar o tempo. Sim. Organizar-se também é ligado à gestão. Então, eu tinha o quarto da bagunça. O quarto da bagunça. E esse quarto, quando meu marido veio morar aqui, ele disse assim, tu tá perdendo 25% da tua casa com esse quarto, assim. E aí eu disse assim, eu sei, mas não sei por onde começar. E aí disse, eu te ajudo. E o mais interessante, né? Meu marido não tem nada de psicólogo, mas intuitivo ele é, né? Então aí, enquanto a gente ia botando coisas aqui, coisas fora, primeiro começamos botando fora tudo que não servia, de caixas de papel, etc. Depois começamos a organizar, botar em malas menores, coisas que eu poderia doar, coisas que eu poderia usar de novo. A gente começou a fazer uma triagem. E ele começou a conversar comigo. Quando é que tu começou a ter esse problema de juntar coisas? Né? Quando tu lembra que teu quarto começou a ficar... Você sabe que isso também é o seu lado cafa, né? Que é apego, né?
Eu estava conversando outro dia com uma pessoa que ela é colecionadora de bonés. Eu disse assim, olha, se eu olhar bem, eu até hoje coleciono coisas. Eu tenho uma coleção de xícaras, tá? Que eu adoro xícara. Eu viajo, eu sou capaz de não comprar uma camiseta, eu compro uma xícara. Xícara. Tá? E aí vem todas as justificativas racionais, né? Todas as justificativas racionais. Ah, porque é uma coisa que dura, eu posso usar muitas vezes, eu posso decorar uma prateleira, né? E vem todas as justificativas para tu, né? A mesma pessoa me pergunta. Eu posso precisar um dia, que é o clássico. Não. E a questão assim, pode vir um monte de gente aqui uma hora dessas, eu tenho onde servir o chazinho, né? Então vem todas as justificativas racionais, mas antes veio a justificativa emocional, tá? O primeiro é a emoção. E aí as pessoas acham que elas são movidas pela razão. Quem está só sendo movido pela razão é porque tem uma ferida muito grande aberta que precisa ser curada. A pessoa que está no piloto automático, né, não está usando a ferramenta da emoção, não está usando a seu favor a ferramenta da emoção, ela está perdendo uma ferramenta poderosa. Porque é justamente a emoção que te diz onde é que você está preso, apegado. Onde é que você está lá, né? Deixa eu ver aqui. Coleciono cristais. Não tem problema colecionar cristais, entendeste? A questão é o que te motiva a colecionar. Qual é a circunstância? Você tem medo de ficar sem energia? Você tem medo de ficar sem energia? Você tem medo de ser atacado? Quem é que te atacou antes? E aí a gente vai na origem da história. Porque assim, nada vai te proteger a não ser tu mesmo. Tu pode usar subterfúgios para ajudar. Assim, por exemplo, tomar uma vacina para não ficar doente. Mas se teu corpo tiver com a imunologia alta, nada te pega. Tá? Eu mesmo fui tomar a vacina da Covid. Eu, meu marido, primeiro dia que liberaram para professores, eu estava lá na fila, 6 da manhã. Mas a questão é o que faz, qual é o motivo que você quer ter tantas coisas? Por que você precisa tanto de proteção? Se é você mesmo, é seu pensamento, é como teu corpo vibra, é que faz com que você tenha circunstâncias. Eu bati aqui com a mão para dizer o que tu atrai. E muitas vezes é uma atração explosiva mesmo. Porque está na hora de mudar esse pensamento. Enquanto eu me senti vítima das circunstâncias, eu tive um assalto. Enquanto eu me senti vítima das circunstâncias, as coisas vinham comigo na hora que eu queria fazer tudo que as coisas decolassem, pum! Acontecia mil coisas, de cair a internet, de não funcionar não sei o quê, justamente na hora de dar o curso, bate um caminhão no poste e acaba a energia elétrica. Tem gente que ainda fala assim, é energia negativa da mãe narcisista. A mãe narcisista nem lembra mais de você. E se ela lembrar, eu gosto muito de um ditado, que a minha eu sei que ela lembra, porque eu tenho maneira de detectar. Praga de urubu magro em cavalo gordo não pega. Adorei! Repete. Praga de urubu magro em cavalo gordo não pega. O que é urubu magro? É aquela pessoa que tem a intenção, né, de ir. Né? E o que é o cavalo gordo? A gente estar bem energeticamente, e isso inclui a energia do nosso corpo. Claro. Se você está com os registros no corpo que você não está curando, você está com uma porta aberta para o desconhecido. Você está com uma porta aberta para quem quiser aterrissar com má intenção, aterrissa. Só que tem o seguinte, por que aterrissa? Está na hora de você mudar. Está na hora de você transformar os resultados. Está na hora de você tomar as rédeas da sua vida. Tá? Então, até ser veemente, isso que eu sou hoje, assim, de falar, de gesticular, né? Eu não fazia, porque isso é da minha natureza, que eu tenho cruza com o italiano lá longe, assim, né? Eu não fazia porque eu lembrava ela. O medo era esse.
O medo Não inconsciente. ser igual a ela. Eu olhava as minhas mãos iguaizinhas às dela. A voz, a mesma. Como é que Uau! tu te aceita assim? Eu me escondia, porque a minha é tão. Eu não usava estampa, eu não usava um batom vermelho, eu não usava uma roupa amarela ou vermelha. Eu só andava com roupas que pudesse passar desapercebida. Medo de Sim. ser igual ela. E o que é Ah, isso? Para não dar vexame, para não ser aquele que controla o outro, para não ser uma pessoa chamativa, porque para chamativa já tinha aquela pessoa que às vezes a pessoa não quer nem citar o nome, né? é. E aí tu acordar de manhã, olhar para tuas mãos e enxergar a mesma mão daquela pessoa. Tu enxergar tuas pernas iguais, o quadril igual, o jeito de se expressar. Durante muito tempo eu disse assim, loira não quero ser nunca para não ser igual. Olha. Tá? E aí hoje eu estou usando meu cabelo natural agora, né? E a questão toda não é ser natural ou não é natural. É eu me aceito assim, Sim, entendeu? Se o outro não vai aceitar, não me importa porque eu me aceito. isso. Se o outro vai me criticar, eu não tenho essa necessidade de ser aceita. Isso é uma tremenda de uma liberdade, entendeu, Virgínia? Uhum. E por que eu consegui isso? Trabalhando EFT sistematicamente, em tudo que eu achava que eu fazia de errado, em tudo que eu achava que os outros faziam de errado comigo, em tudo que eu achava que as circunstâncias eram erradas comigo. Tá? Muitas vezes eu pensei, não, só pode ter sido assim, Deus esqueceu de mim, não é possível. Tá? Só pode ser um equívoco. Eu fui um grande erro. Tá? Vim na hora errada. Quantas lavagens cerebrais eu aceitei só para Uau. tentar ser amada. Só para tentar ser amada. E aí, tudo isso foi perda de tempo? Não, foi minha escola. Porque uma vez uma pessoa me perguntou, né? Tu já podia estar num outro patamar, né? De resultados e tudo, né? E aí eu pensei comigo, um dos motivos que tu tá me fazendo esse tipo de posicionamento, tá, né, me colocando esse tipo de posicionamento, é que tem uma parte minha que realmente não me aceito como eu sou. Tá? E o outro motivo é que cada um tem a sua jornada. E o seu tempo também, né? Jornada, Suas tempo, dores, aprendizagem. sua Tá? história, suas dores, seus traumas. E como tá resolvendo isso? Claro que a pessoa pode ir devagar, ela pode ir mais rápido, com a FT tu vai mais rápido. Porque assim, o corpo tem o poder de autocura, ok? Ele é feito para isso. Só que às vezes os eventos são tantos e com tanta frequência e ferido tão profundamente que o corpo não consegue digerir isso sozinho. Vão precisar técnicas para poder fazer isso. Sim. Então, Eu assim, acredito a muito nisso. EFT foi a técnica que veio, né? Na verdade, foi um pedido meu para o universo. Eu usava a bioenergética antes, para mim era muito sofrido, ok? E do Alexander Lowen, tá? Ah, sim, ele que é o criador, né? Isso. Então, assim, foi ali que eu estudei os cinturões, foi ali que eu estudei os processos obsessivos de uma forma psicológica, né? Os cinturões criados como as feridas emocionais, tudo eu estudei com ele. E aí, depois, quando eu fui estudar EFT com a norte-americana Margaret Lynch, foi quando tudo se encaixou, porque ela tinha feito a mesma escola, só que nós nos encontramos no meio do caminho, né? Ela com conhecimento dela, com o embasamento Alexander Lowen, e eu com a minha jornada própria, entendeste? Porque muito livro eu li por conta. Ia aparecendo, eu ia lendo. Eu ia aparecendo, eu ia praticando, tá? Deixa eu aproveitar esse gancho para te fazer uma pergunta, já que você está falando do EFT. A Glau, que é minha aluna, ela está perguntando qual a relação entre EFT e acupuntura. A EFT
ela é derivada da acupuntura. Na verdade, quando se criou a acupuntura, é um processo invasivo, né? Minimamente invasivo, mas é invasivo porque tu usa agulha. E aí, outros especialistas começaram a pensar, deve ter alguma outra maneira. Aí criaram o ramo da acupressão. A acupressão, no lugar das agulhas, tu usa mil coisas. Pode usar pedras quentes, pode pressionar o local, pode tocar. Trabalha o Ayurveda trabalha a compressão. Nos pontos tem muitas técnicas, muitas. muitas. Tá? E aí, uma dessas técnicas é a EFT, que surgiu em 95. Okay? Então, a EFT, ela tem um estudo sobre os meridianos, tem a autoaplicação, mas a grande vantagem que eu vejo na EFT perante a acupuntura é que a pessoa pode se autoaplicar. A acupuntura não dá, gente. Imagina botar uma agulha lá no meio da... Dói um cadinho. Tem lugares que você não sente nada, né? Mas eu tenho alguns pontos que, olha... dá vontade de pegar um pano e morder. Engraçado, tem pontos que você não sente nada. Porque ali é que tá o bloqueio, né, Virginia? Tá? E você... A segunda vantagem é que você vai na origem da questão. Na acupuntura, alguém está conduzindo para ti e tu precisa ter aquela pessoa disponível na hora que você precisa. E, por exemplo, para mim, que foi a primeira vez que eu usei foi por causa de uma bursite, eu estava num auditório com 4.000 pessoas assistindo uma palestra de segurança do trabalho. Tudo a ver, né? Tudo a ver. E me deu aquela dor no braço, parecia que eu estava me arrancando o braço fora. E eu pensei assim, quem sabe eu aplico aquela técnica, até eu encontrar um médico, até o remédio fazer efeito. Não é que eu não quisesse ir no médico, mas eu estava em São Paulo sozinha. Aonde eu vou procurar um médico? Com quem que eu vou ser atendido? Como eu vou ser atendido? Quanto tempo vai demorar para passar essa dor? É uma dor horrível. Tá? E aí eu fiz a primeira sequência, na verdade eu fiz duas, assim, batendo os pontos para a dor que eu estava sentindo. Naquele auditório meia luz ali, assistindo a palestra. A dor a metade foi embora. Eu disse, é isso aí. Opa! É isso aí que tem que fazer. É isso aí, vou continuar. Aí depois eu fui nas causas emocionais, porque eu já estudo as causas emocionais há muitos anos. A EFT eu comecei em 2010, mas as causas emocionais eu já estudo desde... eu não sei se 2006... O Alexandre, ele já fala, nas obras dele já tem, né, fala muito sobre as causas emocionais. Né? Sim, a Louise Hay foi a precursora aqui no Ocidente, né, das causas emocionais. Isso lá na década de 80. Né? E eu não tive acesso, nessa época, a esses estudos, mas eu já tinha em mente que eu precisava mudar algumas atitudes, eu não sabia quais. Né? Que eu precisava outros resultados, eu queria outros resultados, mas não sabia por onde. E eu fui aplicando tudo que me foi aparecendo. Né? Usei cromoterapia, usei reiki, eu uso reiki até hoje. Tá? Uma das práticas integrativas, aceitas até pelo SUS. A acupuntura também é aceita pelo SUS. É a psicologia reikiana, né? Então, assim... tá tudo ficando amplificado. Então, quando as pessoas chegam e dizem assim, tem que acreditar na técnica, eu já digo assim direto, olha, se o SUS está aceitando, e os sistemas de saúde são os mais travados para aceitar as coisas, quem somos nós, né, para contradizer? E tudo porque já tem as comprovações científicas, né? 2012 foi a primeira vez que comprovaram que reduzia os níveis de cortisol, o uso da EFT, né? E qual é a importância disso? Eliminação de um monte de doenças. Né? E também estresse pós-traumático complexo, que todas as vítimas sofrem. O cortisol está sempre lá em cima para quem sofre estresse pós-traumático. Sim, e foi usado durante muito tempo a EFT para isso, em pós-guerras, em soldados assim que voltaram da guerra, mesmo sem ter nenhum ferimento do corpo, as feridas emocionais e
tudo que a pessoa relembrava, né? As cenas, aquelas cenas impregnadas, tudo isso dá para desmanchar com o EFT, porque é só o resultado de uma marca no meridiano. O meridiano está com a química alterada, tá? E essa química é tóxica. É que nem assim, eu tomei, sei lá, usei ferro, ingeri ferro para manter os níveis de ferro no sangue normais. Mas se eu ingerir demais, dá no mínimo diarreia. Ok? É. Então tem um limite certo para as coisas. O cortisol é importante, a gente precisa ter taxa de cortisol ao longo do dia, mas não o tempo inteiro. É sempre na defesa. Nara, estão perguntando o que é o efeito sombra. O efeito sombra é assim: a vida te traz circunstâncias para que tu possa parar de se oprimir. Uhum. Então, assim, uma tremenda rejeição de si é uma forma de opressão. Lógico. Nos casos narcisistas, da onde vem essa opressão? Da relação aceita e a maneira de tratar do narcisista perante a pessoa. Sim. Né? Oprimindo, retalhando, desqualificando, mostrando que a pessoa é menos, tá? Eu lembro que tem um caso, eu na época já li os livros de Joseph Murphy com 16 anos de idade, né? Uau, E a gente, Nara do céu! Uma vizinha apareceu, eu fui visitar uma vizinha, muito minha amiga, agora a gente até perdeu o contato depois de muitos anos, mas na época nós éramos colegas de aula e ela me disse assim, Nara, vai lá em casa, vamos bater um papo, escutar uma música. E aí chegando lá tinha uma estante, e eu bem curiosa fui olhar a estante, tinha uma meia dúzia de livros do Joseph Murphy. Ai, que barato. E eu comecei a folhear e comecei a ficar encantada, né? Eu disse, será que pode me emprestar? E ela disse, só pedir para a mãe, não empresta, só para deixar oficial que saiu de casa. E eu comecei a ler aqueles livros emprestados. Então, daí eu comecei a aplicar as técnicas para fazer entrar dinheiro para a gente poder comprar uma casa, que eu queria estudar em Rio Grande. Eu precisava estudar em Rio Grande para meu pai não pagar a universidade. Então, eu comecei a fazer as técnicas de visualização ensinadas no livro. E aí, quando entrou o dinheiro, porque aí minha mãe tinha apostado na loteria, e era dali que eu fazia toda a visualização, né? E, assim, me menosprezou, me chamou de tudo que tu possa imaginar, solteirona para baixo, depois que ela ganhou. Detalhe, eu fiz isso 3 vezes, e as 3 vezes a gente ganhou. Não. Ok? E assim, claro que eu fiquei chocada com aquele tratamento. Mas aí, naquela época, eu ainda buscava aquele amor de mãe. Eu tinha 17 anos. Também, né? Eu tinha 17 anos. E na minha época, 17 anos era uma criança de 12. Hoje. Sim. Né? Criada em casa, muito pouco saía. A gente tem ainda 10, já, meu Deus, já 10 minutinhos. A Bruna está dizendo que é EFT. Esses motoqueiros que fazem barulho com a moto. Ó céus. A Bruna, junto frascos, pote de margarina e essas coisas de caixa de leite. Bruna, possivelmente você deve ter passado alguma escassez com alimentos na infância. Possivelmente, estou aqui chutando porque eu não sei sua história. Mas normalmente quando Pode se guarda... Mas precisa ver, porque eu era encaixada como uma compulsiva, né? Leve, mas quando eu reconheci, eu fiz o trabalho. Qual é o trabalho? Quando a gente vê esses filmes dos guardadores compulsivos, né? Sempre tem uma história de ruptura e trauma. Pergunta teve uma grande perda na sua vida? Isso. Todo excesso mostra uma falta. Todo excesso. Teve um momento de ruptura, a perda de um ente querido, uma situação que saiu de controle,
Uma pessoa que ficou doente na tua frente e morreu, ou que ficou muito doente e você não pôde ajudar. Né? A pessoa se acidentou na sua frente e você não pôde fazer nada, mesmo depois ela se recuperando. E normalmente, se tu olha esses filmes de acumuladores compulsivos, era essa palavra que eu queria lembrar, acumuladores compulsivos, sempre tem uma história de um grande trauma. Tem que ver onde está isso. Tem que ver qual é essa história e fazer a técnica da carta de desabafo. Tem lá no meu canal do YouTube. Encontram no meu link da bio, no meu canal do YouTube, ok? É bem fácil. Técnica da carta de desabafo, que você vai bater nos pontos e contar toda a história desse evento triste aí, que as coisas saíram de controle. Certo? E você vai contar até as imagens sumirem. Você vai fazer essas batidinhas e contar a história até as imagens sumirem, ok? Mas isso é parte do propósito de vida, indispensável, não é só esse o propósito de vida, né? O amor próprio, além de curar as feridas, a gente precisa se aceitar como é, com todas as nossas facetas, nosso lado luz e o nosso lado sombra. Sim. A Nara Aglau está perguntando se pode fazer EFT e acupuntura. Porque ela já faz acupuntura. Pode, né? Pode, eu tenho muitos clientes que fazem. Acupuntura, EFT com Ho'oponopono, EFT com Reiki, EFT. Eu acho que acoplar técnica sempre traz mais resultados, né? Sem dúvida. E quem faz já terapia, não tem problema, a terapia complementar é complementar. Por isso que o SUS abraçou, que complementa. Então não faz mal você ter mais uma ferramenta, né? Porque é mais uma ferramenta de cura. Sim, não precisa radicalizar, né? Eu queria que você falasse sobre o bloqueio um pouquinho da vida financeira para filhos de mães narcisistas, para a gente encerrar com isso. Poxa vida, isso daria um assunto para uma live toda, né? Que aí é falar de decretos negativos. Mas basicamente é o seguinte, a pessoa que sofreu o processo, a convivência, que teve a convivência com o narcisista, ele quer que esse narcisista se redima. Tem uma parte dela, que é a criança birrenta. Adoro. Quando você fala da criança birrenta. A criança birrenta tranca as patas, né? Ela vai, trava as patas. Já viu aquele cachorrinho que não quer ir pra rua, que trava as patas, assim? É disso que eu tô falando, tá? E aí ele não vai ir para lugar nenhum enquanto, não receber amor daquela pessoa, enquanto não receber desculpas daquela pessoa, enquanto aquela pessoa não me amar, enquanto aquela pessoa não aceitar que errou. Indiferente de ser uma ou essas 4, ela ainda pode se manter quebrada por isso tudo, ou qualquer uma desses itens, ela se mantém quebrada, ou seja, quebrada emocionalmente, quebrada financeiramente, ela pega a energia dela mesma para criar os entraves. Ela se adoece, e aí é de novo o aspecto da mãe narcisista ou da pessoa narcisista se repetindo nela, né? Ela vai se adoecer para que o outro entenda que errou. E se adoece financeiramente também, né? Vira um péssimo gestor das finanças. Pode vir do financeiro. Porque assim, a questão do financeiro, ela tem muitas facetas, né? Isso precisa ser... São 6 atendimentos de EFT que eu faço para o financeiro, para a pessoa tirar esses bloqueios todos, né? E basicamente, a pessoa fica nisso porque não quer só que o outro se redima. Tem mais um aspecto que muitas vezes o narcisista controla pelo dinheiro. Tá? Controla o outro pelas finanças. Tu não vai fazer isso, tu não vai fazer aquilo. Não te dou dinheiro para isso. E aí a pessoa, ela não quer ser igual. Porque quem tem dinheiro controla negativamente.
para não ser uma pessoa que subjuga os outros, que trata mal Não os ser uma outros, pessoa metida. que reprime os outros, eu prefiro não ter, Tá vendo? ok? Então, assim, é uma maneira de atrair atenção, é um aspecto, e o outro aspecto para não ser igual. Sim. Então, muitas das nossas brigas era questão financeira. Então, quando chegou numa determinada idade em que eu ainda não trabalhava, mas eu ainda dependia financeiramente, eu decidi que eu não ia mais, mesmo que eu tivesse que morar embaixo de uma ponte, eu não ia mais viver essas circunstâncias, eu não aguentava mais. Então aí realmente, e eu passei por alguns gaslightings que eu só descobri há poucos anos atrás. É assim, né? Parece que você pensa, já caíram todas as fichas. 10 anos depois cai uma ficha que não tinha caído antes. Isso. E foi assim, foi o sumiço de uma chave. Eu entrei na casa, eu botei a chave no bolso de trás da calça, e aí parece que toda a memória sumiu. E aí quando eu fui pegar aquela calça para sair de casa de novo, a chave não estava lá. Não. Então foi uma tremenda confusão, tá? Porque eu tinha perdido a chave. E a casa estava insegura, que eu tinha que resolver, que eu tinha que trocar todas as fechaduras. E eu, nesse meio tempo, tentando trabalhar, né? Porque era um dia normal de trabalho. Então, eu parei tudo que eu estava fazendo só para não ter que ouvir mais. E fui lá, troquei todas as fechaduras da casa, desde o portão até os fundos. O que aconteceu no domingo? Fui pegar a calça, a chave estava lá. É para enlouquecer mesmo as vítimas, né? Eu Impressionante. demorei quase 30 anos para me dar conta que tinha acontecido. E eu só fui entender gaslighting com as tuas dicas. Olha. Então, para tu ver como a coisa é recente. Eu já tinha uma suspeita que ela tinha pego a chave. Só não sabia que eles usavam tanto, né? No gaslight. É. Okay. Então, assim... E até aquela sensação de centramento que o narcisista fica quando o outro está perdendo a cabeça. Aham. Isso eu demorei bastante para desmanchar essas imagens. Porque isso é controle, né? É Sim. centramento. Então aí tu não quer ser o descontrolado, é o lado sombrio, para não ser igual a ela ou igual a ele. E tu também não quer ser o panaca, né? Sim. E tu é o quê? O que usa as ferramentas. Para não O ser nem panaca é uma o coisa nem inocente. a outra. O panaca é o inocente. Para que serve a inocência? Para tu acreditar, tu ter fé na vida, ser aquele que investe, que vai mesmo assim. E o centrado é aquele que está conectado com o que veio fazer aqui. Então, muito é efeito sombra, Virgínia. Muito, muito, muito. E aí tem técnicas específicas na EFT para trabalhar isso. Isso aí só em atendimentos que a gente remove. Só em atendimento individual. As pessoas fazem meus cursos, elas assistem os vídeos, assistem, se reaplicam, mas no atendimento individual é que a pessoa consegue fazer esse fechamento, né? Que eu consigo ir na origem da história e trazer ela de volta, porque é praticamente um renascimento. Ah, eu não tenho dúvidas. É praticamente um Querida, renascimento. você quer fechar com algo sobre o propósito de vida que não foi falado? Bom, eu falei só do primeiro propósito de vida, né? Existem mais dois. Com o mais próximo e o mundo, o universo, a vida. Mas se não fizer o primeiro propósito de vida, os outros não andam. Não consegue. Você vai fazer isso a vida inteira, Virgínia. A pessoa vai fazer isso a vida inteira. De trabalhar o autorresgate, o autoamor, a autocura, a permissão de si, o amor incondicional a vida inteira. Isso é um trabalho para a vida inteira. E aí a gente consegue fazer isso com as pessoas os mais próximos. Marido, os filhos.
E aí vem uma pergunta, às vezes, bem capciosa, é assim, mas os mais próximos é pai e mãe também? Mas tem a parte de cada um, né? Eu posso fazer a minha parte, e a minha parte eu já digo qual é. Eu me permitir seguir apesar das feridas. Isso aí. Tá? Se eu não me permitir seguir, eu tô perdendo tempo e tô desperdiçando a existência. Tá? Muita gente está aí lutando pela vida, agora com esse Covid aí, tá muita gente lutando pela vida e a gente tá desperdiçando a vida. O que a gente está fazendo? Criando dívidas aí, né? E aí, como é que vai espalhar os dons pelo mundo se tá apegado a essas coisas antigas? Não combina. Né? Você tá na zona do conflito e você quer viver paz? Você tá lá nas questões não resolvidas e quer ser saudável? Né? Muitos chegam para mim dizendo assim, eu quero ser terapeuta como tu, Nara. E eu falei assim, quanto tu já curou das tuas feridas, fulana? E elas ficam assim, tem que curar as feridas, eu só quero ajudar as pessoas. Tu quer ajudar as pessoas, mas a tua motivação tá errada. Tu quer ajudar as pessoas porque tu não consegue te ajudar. Primeiro te cura, e quem sabe consiga ajudar outras pessoas. Aí sim espalhar os dons pelo mundo. Tá? Dentro do Ayurveda, nós chamamos de Dharma, né? E aí tem exatamente isso. O Dharma universal, que é você com um todo, e o Dharma individual, que é você com você. E aí Sêneca, que é um dos grandes estoicos, né, da história, ele fala, um navio, não há vento favorável, né, e não tem velas favoráveis para um barco, um navio que não sabe para onde vai. Se você não sabe para onde vai, não tem vento que sopra a seu favor. Você não sabe qual é o lado certo que o vento tem que soprar. Né? Então é muito importante encontrar o seu Dharma, o sentido da sua vida. Tudo é a partir daí, tudo é a partir daí. Na aula do curso 24, eu falo sobre, primeiro, identificar, a aula 21, quem é você? A identidade, a sua autobiografia, quais são seus valores, porque a gente cresce com os valores todos deturpados. E a identidade que você tem, você está satisfeito? Satisfeita? E nessa extensão que é a autobiografia, eu finalizo com o sentido da vida, o Dharma. Porque é impossível, gente. Não tem como você progredir em área nenhuma da sua vida se você não sabe por que você existe. E aí eu digo que o propósito principal do ser humano é espalhar a luz no planeta. Sim. Mas vivendo nas feridas, como é que tu espalha a luz? É que nem pegar rosas e botar dentro de um tonel de lixo. Verdade. Você vai ter a rosa com um certo aroma por algum tempo, algumas horas, mas depois vai ser tudo contaminado. Por isso é importante se curar, gente. Principalmente para quem deseja ou tem filhos, sabe? Eu diria que é uma necessidade para você, para o mundo, mas também para aqueles que estão perto de você. E já é confirmado, eles estão em estudos nessa parte, mas já tem essa tendência científica que quando uma mulher cura suas feridas emocionais, mesmo que ela já tenha filhos nascidos, eles também se curam, porque os DNAs são conectados. Olha que bacana. Né? Então, tem a teoria que ganhou até o prêmio Nobel, a teoria dos genes saltitantes, ok? Que é aquela questão que a pessoa vai ficando semelhante à outra com a convivência. Ah, que legal. Isso aí entra na questão da pessoa fazendo essa cura, isso irradia para os que têm o mesmo DNA. E aí as pessoas lá começam a curar. Tem um exemplo de uma amiga minha, vou contar bem rápido essa história, é muito importante. Ela, assim, ela tinha problemas com o marido, que reprimiu muito ela, né? Que eu acho que o marido era narcisista, né? Pelo que ela me conta, assim. E aí ela curou isso comigo com a FT, com a intenção dela ficar bem, né? O filho dela, que era mudo,
que não falava com ninguém, que não se relacionava com ninguém. Depois que a gente fez essa cura, que ela se permitiu essa cura, o guri ficou valente, foi morar na outra cidade, fez faculdade, terminou a faculdade, começou a procurar assunto, começou a ter interesse em pós-graduação, eu quero aprender, eu quero conhecer gente, mudou todo o perfil do guri. Transborda, né? Como que a gente vai dar algo que a gente não tem na gente? Transborda. E assim, o outro reage como a gente está se tratando, se a gente está se tratando com repressão, com humilhação, com castigo, punição. Os que estão ao redor vão fazer a mesma coisa, porque estão sentindo o que a gente está emitindo. Sim. E sendo especialista ou não na área, todo mundo está reagindo ao que recebe. Né? A maior parte do tempo as pessoas são inconscientemente atingidas pela vibração, por que é emitido. Então, está se defendendo ou está relaxando, né? Uma pessoa que está a vida inteira na defesa, ela vai ter ou alguém que lhe oprima mais, ou vai ter alguém ao redor que também vai se reprimir. E o filho fazia isso, ele era totalmente introspectivo. Tu podia um dia falar com ele conversa, né? Muito educado, menino. Só que ele era muito introspectivo, ele queria estar socado no quarto dele, quieto, sem ver ninguém, e não era deprimido, não tinha problema de dificuldade nos estudos, muito inteligente, sabia estudar sozinho, não tinha problemas, teoricamente não tinha problemas, né? Psicológicos. Mas ele tinha esse reflexo do DNA dele, da mãe dele nele. Então, quando a mãe curou isso no DNA, o filho automaticamente curou. Sim. Porque o menino nunca fez nenhum atendimento comigo. Quem fez foi a mãe. Reflete, óbvio que reflete. Nara, querida, onde que a gente pode encontrar seu livro? Pelo Instagram, no link da bio. Ok? Tem novo Instagram, Nara EFT. E de elefante, isso. F de faca e T de tatu. Isso. Nara normal. N-A-R-A. N-A-R-A-E-F-T. E no link da bio encontra a loja virtual. Tá? Chega autografado para a pessoa em até 10 dias úteis. Está com umas promoções especiais agora no mês de agosto. Tá? E tá sem o valor do envio dos correios. Né? Já tá, tem lá o desconto dos correios. Né? Porque normalmente são mais R$10 para o envio pelos correios para o Brasil todo. Tá? E aí nesse mês de agosto tem esse desconto. E aí pode encontrar os outros livros também, né? O Bem-Estar Mental Emocional na Atualidade, que foi o primeiro livro. O segundo livro, Propósito e Significado, aqui o Bem-Estar Mental Emocional na Atualidade, que eu já falei com a Virginia numa outra entrevista. E o Prosperidade e Abundância, que esse é um livro que tem 3 cursos meus, quando a pessoa adquire. E aí eu falo dos 5 tipos de dinheiro, falo de decretos negativos, tem um outro videocurso sobre prosperidade também, tem 3 videocursos acoplados. Né? Mas é muito importante a pessoa começar, ela vencer a inércia. Tá? E sair da Finlândia. Sair pois é. E aí, cuidado. Aí a gente fala mal da mãe, mas tá fazendo a mesma coisa. Sim. Né? E aí, quando se pega assim, se recrimina. Que era o que fazia a mãe também, né? Aponta o dedinho para si mesmo. Aponta um e vem 3 para si, né? A rigidez, a importância de trabalhar aliviar a rigidez, né? Em si. Mas essas práticas de EFT removem tudo isso do corpo. Na verdade, o corpo está viciado nessas taxas químicas. Para agendar com você também é pelo Instagram? Pode ser pelo Instagram. No Instagram tem o acesso ao meu WhatsApp, pelo link da bio. O meu link da bio centraliza todos os meus contatos. Tá bem. Então, quem quiser então é só entrar em contato pelo link da bio do Instagram. Vou deixar o link da sua bio na descrição do YouTube.
Já Ah, deixo o ótimo. Instagram e o link embaixo, que aí quem quiser te seguir, aproveita e segue. E embaixo o link da bio para comprar um livro ou agendar consulta. Ah, Exatamente. querida, muito obrigada. Eu Gratidão. que agradeço. Você continue com Eu que esse agradeço. trabalho tão lindo de cura, esse trabalho de levar a superação, cura, e seus livros também maravilhosos, que são ferramentas também de cura e de ajuda para todas as pessoas, mas também para nós que somos seus manos e manas de alma também, os sobreviventes. Obrigada, querida. É. Estamos aqui uns para ajudar os outros, né? Porque essa decreto de perfeição, porque a gente é tanto exigido, né? Que a gente entra no decreto de perfeição, que a gente só vai fazer se estiver perfeito. E aí, em 2010, eu decidi que eu ia me jogar mesmo em construção, tá? Isso Eu ia aí. me jogar É mesmo uma em eterna construção. construção, né? É uma eterna, né? É Obrigada, querida. verdade, é Boa noite para verdade. você. Eu que E espero que agradeço. você volte outras vezes. Vamos falar mais de bloqueio de prosperidade a próxima vez. E aí a Vamos, gente. vamos falar, porque é um assunto longo, não tem como a Logo. gente falar agora. Eu tenho que falar, entrar no assunto de decretos negativos, preciso entrar nos 5 tipos de dinheiro, qual é a origem Bom, desses bloqueios. Eu também preciso falar de uma série de outros aspectos, falar mais do efeito sombra dentro das finanças, né? olha, Tudo isso tem também, ó, tem. gente, efeito sombra nas finanças, ó. Tem bastante. E tudo isso é importante que as pessoas, assim, não é muita informação de uma vez, é como a gente se joga para começar. As pessoas precisam vencer essa inércia. Tudo isso que eu tenho Dá, aqui, dá, esses dá três o start. livros. Oi? Dá o start, né? Isso, vencer essa inércia, né? Então, até assim, quem quiser receber um atendimento meu, que é uma sessão de clareza, eu vou fazer essa promoção, tá, Virginia? Eles dão um print de tela, publicam nos seus stories, nos marcando nós duas, ok? Ótimo. E aí está concorrendo, né, nessas 24 horas agora, está concorrendo a um atendimento que é uma sessão de clareza, que a gente vai poder mapear direitinho a condição de cada um, até onde, por onde precisa começar e até onde tem que ir, né? Para Legal, bacana. desvendar Ótimo. essa história aí. Que maravilha. Aproveitem, pessoal. Dei um print agora, ó, já vai, printa, marca a Nara e me marca para você poder estar aí participando. Obrigada, Dá-lhe um querida. print, dá-lhe um print, dá-lhe um print. Isso. Aproveita para curtir também, gente. Você que não curtiu, aproveita para curtir, compartilha. Não retenha a informação com você. Seja um compartilhador de informações. Compartilha com um mano de alma, uma mana de alma nas suas redes sociais, em grupos de ajuda. É assim que a gente vai levando cada vez mais informação para quem precisa. Obrigada, querida. Uma boa noite para você e espero te ver em Excelente. breve aqui. Que assim seja, querida. Um Vamos beijo. nos conversando lá, conversando pelo Verdinho. Tá bom. Beijo Um para todo beijo, mundo gente. aí. Obrigada pela Lembre-se participação que, de todos. lembre-se, não dá para desistir de si, né? Os outros já desistiram. Isso aí. Beijo Beijo. grande. Tchau, tchau, gente. Tchau.